Bom, estamos dando início aqui a mais uma aula do nosso projeto Quarentena Ativa, do LabsFut, Laboratório de Estudos em Futebol da UERJ. E hoje, o aluno Diego Augusto, mestrando do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, lá da UERJ, vai falar um pouquinho sobre treinamento funcional nos esportes coletivos de alto rendimento. Então, oi Diego, se apresenta aí um pouquinho para a galera e pode começar a sua aula. Oi, Júlia, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o convite mais uma vez para estar aqui. Acho que esses conteúdos que nós, como um laboratório temos compartilhado nas redes sociais são coisas bem legais que ajudam o pessoal a se manter ativo com conteúdos de qualidade. Júlia, posso compartilhar já a tela? Já Pode sim. E... me fala aí se está tudo ok. Vou colocar a mão da apresentação. Tudo certo aqui. Começou do final. Deixa eu tentar voltar aqui. Tudo bem. Foi. Isso. Então, boa tarde, né? Como a Julia me apresentou, meu nome é Diego Augusto. Sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte. Vou pular um pouco essa parte de apresentação, como a Julia já falou, mas só dando uma introduçãozinha. Entrei no programa em 2019. Sou formado em Educação Física pela Federal do Sergipe e sou membro do LabsFut, né, Grupo de Estudos, Laboratório de Estudos em Futebol, e do FTG, Grupo de Estudos em Treinamento Funcional. Em 2020 me tornei bolsista CAPES. Desde então venho colaborando com o laboratório e dando continuidade no meu mestrado. Só fazendo uma linha do tempo do que nós vamos debater hoje durante esse encontro, vamos falar um pouco sobre a conceituação do treinamento funcional, as demandas das modalidades em si, a especificidade de cada modalidade, o porquê avaliar o movimento, né, se é importante, se não é, quais informações que a gente consegue com esse tipo de avaliação e como pensar na organização de uma sessão de treinamento, né? Esse é um tema que vem sendo muito debatido no âmbito das ciências do esporte em si. Esse tipo de treinamento, dependendo do lugar, é conhecido de diferentes formas. Alguns locais, esse tipo de treinamento é conhecido como treino para treinar, como é o caso em Portugal. A metodologia de Barcelona, por exemplo, é classificado como treinamento coadjuvante, que é o treinamento que é realizado geralmente fora do campo, né, fora do ambiente do campo de futebol, mas é um tipo de treinamento que se torna muito importante, visto que em algumas situações a modalidade em si, o jogo em si não consegue resolver alguns problemas que vão surgindo na vida competitiva dos atletas, né? Então vamos lá. Por muito tempo, né, esse tipo de treinamento funcional, ou treinamento preventivo, ou pré-treino, como é muito conhecido, sempre foi visto como um tipo de treinamento relacionado aos implementos. Por exemplo, pessoas sempre relacionavam a treinamento preventivo, a treinamento funcional, aos implementos, sejam bases instáveis, duplas tarefas, exercícios que mais pareciam com exercícios de malabarismo, que a gente comumente observa no circo. Mas eu acredito que nos últimos anos já ultrapassamos essa barreira e começamos a discutir um pouco sobre o que é o treinamento funcional em si, né? O conceito do treinamento funcional. E, de fato, né, o que é treinamento funcional? Vou tentar trazer uma linha cronológica para a gente tentar conceitualizar o treinamento funcional de uma forma mais atual possível. É claro que ao longo dos anos o conceito do treinamento funcional foi passando por evoluções, foi sendo discutido e
O conceito que eu acredito que é mais aplicado é um conceito que saiu num artigo agora de 2020, que já é diferente dos primeiros conceitos publicados em artigos lá atrás, há 10, 15 anos atrás. Então, contextualizando o primeiro conceito, um dos primeiros conceitos, né, sobre treinamento funcional e sobre o trabalho de força funcional, foi do American College, em 2009, onde ele classifica o trabalho de força funcional como o trabalho realizado contra uma resistência, de tal forma que a força gerada beneficie diretamente a execução de atividades da vida diárias e movimentos associados ao esporte. Então, o American College classifica treinamento de força funcional como algo que vai beneficiar ou as atividades diárias ou os movimentos associados ao esporte. É um conceito inicial que é um pouco amplo e a gente vai ver que é muito abrangente, né? E um dos principais autores, né, bem conhecido no mundo prático do treinamento funcional é o norte-americano Michael Burley, e especificamente ele tem 2 livros que são bem conhecidos, Novo Treinamento Funcional para o Esporte, né, que foi o primeiro, e depois Avançando no Treinamento Funcional. E basicamente ele conceitua o treinamento funcional como essencialmente treinar com um propósito, ou seja, treinamento funcional para ele é você treinar com um propósito, independente do que você está usando. Já um outro conceito de 2014, publicado em um artigo da Revista Brasileira de Cineantropometria e Desenvolvimento Humano, do professor Mauro Rigoletto, do Brito e do Heredia, classificou o treinamento funcional como o treinamento baseado na funcionalidade, que primordialmente inclui a seleção de atividades, exercícios e movimentos considerados funcionais. Ou seja, aqui a gente já fala um pouco sobre a seleção dos exercícios e o direcionamento para movimentos. E um pouco mais recente, né, agora de 2020, um outro artigo do professor Márcio Brigoletto, do Cauê e do professor Rezende Neto. Eles publicaram uma atualização desse conceito de 2014, classificando treinamento funcional como aquele que objetiva o aprimoramento sinérgico, integrado e equilibrado de diferentes capacidades físicas no intuito de garantir eficiência, segurança durante o desempenho de tarefas cotidianas, laborais e ou esportivas, sendo baseados nos princípios biológicos e metodológicos do treinamento, especialmente no princípio da especificidade. Então, esse é um conceito mais atual que eu corroboro muito, que eu acredito que é bem completo, e fala um pouco de forma mais específica do que realmente é treinamento funcional. E cita um dos princípios do treinamento básico geral, que é o princípio da especificidade. Então, a gente vai pensar o que é funcional também é específico, uma reflexão que a gente tem que fazer, porque eu acredito que daqui a algum tempo as pessoas vão perceber que se um treinamento ele não for funcional, não tem por que fazer. O treinamento ele precisa ser funcional para a necessidade que a pessoa precisa, para aquilo que ela precisa. Se é um atleta de alto rendimento, esse treinamento vai ser realizado porque ele precisa ajudar esse atleta a melhorar o seu rendimento e colocar um atleta longe de uma zona que pode colocar ele próximo a uma lesão. Se é um cara que quer melhorar só as atividades diárias, aquele treinamento vai ser funcional para aquilo. Se é um cara que quer ganhos estéticos, que quer ser um fisiculturista, o treinamento funcional dele vai ser bom para aquilo, vai ser bom para que o músculo dele cresça, vai ser bom para que ele tenha um ganho estético. Então, daqui a uns anos, a gente vai perceber que qualquer ele precisa ser funcional. Não existe treinamento que não seja funcional. E só conceituando a palavra funcional, né, no artigo 2014, traz essas definições, né, funcional. Isso que é aquilo que é capaz de cumprir com eficiência seus fins utilitários. Segundo conceito
é utilizado também como adjetivo particular ou relativo a funções biológicas ou psíquicas. Um outro que é concernente a funções orgânicas, vitais ou a sua realização. Que aqui já entra uma palavra que individualiza bem, né, o que é o termo treinamento funcional, que é as funções orgânicas e vitais. E um quarto conceito que é referente à função ou ao desempenho desta, ou seja, está sempre atrelado à individualidade e ao desempenho, né? Muitos podem pensar, então, né, por que, então, a própria modalidade ela não pode ser considerada o treinamento funcional? Porque se a gente for levar ao pé da letra os conceitos, né, de treinamento funcional que eu mostrei para vocês, então a modalidade em si, ela já é treinar com propósito, ela em si já consegue condicionar em várias vertentes do nosso atleta. Mas a gente tem que ter, claro que existem algumas necessidades que a modalidade em si não proporciona. Por exemplo, dentro de um jogo de futebol, dentro de um mini-jogo de futebol, ou de basquete, ou de handebol, a gente não consegue controlar o que aquele atleta está fazendo. Então, muitas vezes, esse treinamento funcional, esse pré-treino, é realizado para tentar diminuir os desequilíbrios musculares, as assimetrias. E muitas vezes, dentro do jogo, a gente não consegue falar para um atleta, você tem que trocar de direção 10 vezes sobre a perna esquerda e 5 vezes sobre a perna direita, porque você tem que corrigir essa assimetria que você tem acentuada. E até mesmo em alguns momentos as capacidades físicas, por mais que seja essa a realidade do jogo, os movimentos e as capacidades físicas, elas se concorrem dentro do jogo. Então, são coisas que a gente não consegue controlar. O jogo, como a gente sabe, né, é um ambiente totalmente complexo, imprevisível e caótico. Uma coisa que as pessoas têm que ter bem claro, né, que o treinamento funcional ele se diferencia do treinamento tradicional, principalmente nas questões conceituais. Então, no treinamento tradicional, é comum a separação de exercícios por grupamentos musculares, porque o foco está sempre no músculo. O foco está sempre em treinamentos mais analíticos, mais isolados, porque o foco é sempre o músculo. E por isso nós utilizamos algumas máquinas que possibilitam estabilizar o movimento e focar naquele músculo. Já o treinamento tradicional, o conceito em si se baseia em padrões de movimento básicos, fundamentais, como puxar nos planos verticais e horizontal, empurrar também no plano horizontal e vertical e agachar, seja com dominância de quadril ou dominância de joelho. Então, um dos principais conceitos do treinamento funcional é que ele se baseia na função, nas funções básicas que os indivíduos realizam no seu dia a dia. Dentro do âmbito esportivo, não é diferente. A maioria das funções no âmbito esportivo, nas diferentes modalidades, elas são oriundas desses padrões de movimento. Então, uma coisa que a gente tem que ter bem claro é que dentro do treinamento funcional, dentro do âmbito do esporte coletivo de alto rendimento, é necessário observar o corpo realizando funções e não movimentos isolados onde um músculo ou outro trabalha. Quando eu troco essa chave e passo a entender que um atleta realiza funções, algumas coisas ficam bem mais claras. Tá? Então, o que são esses padrões de movimento? Os padrões de movimento, né, são funções básicas que qualquer indivíduo realiza, seja ele atleta ou não atleta. E, basicamente, qualquer atividade, qualquer tarefa dentro do âmbito esportivo, ela tem incluído algum padrão de movimento. Então, esses padrões de movimento vão servir como princípios básicos para que os atletas eles desempenhem os movimentos específicos dos esportes dele. Então, um atleta de futebol ele precisa sprintar ou saltar. Então, o padrão de movimento que mais vai se assemelhar a esse gesto específico vai ser o padrão de agachar,
seja com dominância de quadril, que o vetor de força está mais para direcionado horizontalmente, ou seja, com dominância de joelho, que o vetor de força está orientado mais verticalmente. Então, esses padrões de movimento vão servir de princípios para as habilidades mais específicas dos esportes. Uma coisa também que no treinamento funcional tem que ficar bem clara é a forma de progredir nos exercícios. Basicamente, existe dois tipos de treinamento quando a gente observa o treinamento de força, né? O treinamento tradicional, como eu falei, geralmente realizado com máquinas de musculação, e o treinamento funcional. No treinamento tradicional, né, é muito comum as pessoas utilizarem as formas de progressões como aumento da intensidade ou aumento do volume, mudança no número de séries ou de repetições, a carga, sempre buscando hipertrofia ou adaptações mais periféricas. Já no treinamento funcional, a progressão se dá por diferentes vias, como o aumento da complexidade, o aumento da técnica, do nível de dificuldade daquele exercício. E, por exemplo, uma das formas mais utilizadas de progredir no treinamento funcional é a partir de uma tarefa que é utilizada muito nos esportes. São tarefas multissistêmicas, multiarticulares e multiplanares. Ou seja, eu estou utilizando só o membro inferior, agora eu utilizo o membro inferior, o membro superior. Eu estou fazendo uma tarefa só no plano frontal, agora eu faço uma tarefa no plano frontal e rotacional. Então, essa também é uma forma de se progredir dentro do treinamento funcional. Um outro conceito do treinamento funcional é a abordagem da articulação por articulação. Esse é um conceito criado por um fisioterapeuta norte-americano e que ele classifica as articulações, as diferentes articulações do nosso corpo com diferentes funcionalidades. Ou seja, algumas articulações, é legal deixar bem claro que uma articulação, quando ela realiza mobilidade, ela não necessariamente não vai realizar estabilidade. Existem articulações que realizam as duas funções. Então, esse autor fala que algumas articulações prioritariamente vão necessitar de mobilidade e outras de estabilidade. Esse é um conceito um pouco antigo e que ele vem sofrendo algumas alterações e modificações. Vou dar um exemplo, por exemplo, da articulação do quadril. A articulação do quadril, dentro dessa abordagem, joint by joint, de articulação por articulação, ela é classificada como uma articulação que necessita de mobilidade. Mas vários estudos, várias pesquisas já têm mostrado que essa é uma articulação que realiza dupla tarefa. Tanto mobilidade, é necessário ter mobilidade para uma proteção da coluna lombar, como também de estabilidade, porque uma boa estabilidade do quadril vai resultar em uma boa estabilidade do joelho também. É só lembrar das pessoas que realizam muito valgo dinâmico. O joelho dessas pessoas, notoriamente, é uma articulação que fica muito estável para essas pessoas que realizam valgo dinâmico, e muitas vezes o problema está em uma pouca estabilidade do quadril. Então, esse conceito, muitas vezes, foi interpretado de uma forma errada, em que as articulações elas realizavam só uma função, mas ao longo do tempo vem sendo esclarecido essas questões. E uma outra coisa que se fala muito dentro desse conceito é que quando uma articulação ela sofre, por exemplo, o joelho sofre com dores, geralmente o problema está na articulação subjacente. Por exemplo, quando se sente um problema no joelho, geralmente o problema está na articulação ou do quadril ou do tornozelo. Esse é uma coisa que tem que ficar bem clara para as pessoas ao interpretar esse conceito. E um outro conceito muito utilizado dentro do treinamento funcional é o que a gente chama de core. Core é classificado como o centro do nosso corpo, que muitos autores diferenciam, né, classificam de forma diferente,
mas basicamente esse conceito ele se define para os músculos, para a região do centro do nosso corpo, incluindo os músculos do abdômen e da cintura pélvica. Alguns autores incluem também a cintura escapular e uns autores mais recentes também incluem o que chamam de foot core, que é os músculos do pé, que ajudam também na estabilidade do corpo. Mas eu gosto muito do conceito de um autor chamado Punjabi, que é bem antigo, de 1992, que ele classifica o core, né, como a interação de 3 subsistemas. Que subsistemas são esses? O sistema neural, que é o nosso sistema nervoso central, o sistema passivo, que são os nossos ossos, e o sistema ativo, que são os nossos músculos. Então, qualquer função do core, seja ela para estabilizar, seja ela para se movimentar, ela se dá através da interação desses 3 subsistemas. E geralmente isso fica bem claro, por exemplo, quando se tem um déficit no sistema ativo, quando se tem uma fraqueza de um músculo do core, geralmente o subsistema afetado é o subsistema passivo. Por exemplo, os indivíduos hoje em dia com fraqueza do core, eles reclamam muito de dor lombar, porque quem está sofrendo naquele momento é o sistema passivo, é a coluna lombar. Então, é um conceito que eu corroboro muito, que apesar de ser antigo, ainda é bem atual. E dentro desse conceito, né, o treinamento funcional ele separa o treino para o core em 2 partes. Esse é um artigo também relativamente antigo, mas que traz uma lógica de pensar o treinamento do core bem legal, né? Que ele separa basicamente em estabilidade do core e força do core. Força do core entendendo como as suas diferentes manifestações, como força resistência, força dinâmica ou a potência, né? Força rápida. Então, a estabilidade do core, ele relaciona mais ao controle ao sistema nervoso central, ao controle do movimento, a capacidade de estabilizar o nosso corpo, o nosso tronco, ao que a gente chama de um bom padrão motor, de um controle motor efetivo. Já a força do core, a gente pode remeter à resistência do core nos exercícios de prancha, a potência do core em exercícios em que há transferência de força. Então, a gente tem que ter bem claro essa diferença. Por muito tempo, né, as pessoas elas confundiam a resistência do core com a instabilidade. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter boa resistência no core, pode ter boa força, mas em compensação ela tem uma pouca estabilidade. E para um atleta, o que é preciso, né? Para um atleta, será o que é necessário para ele? Ter uma boa estabilidade, porque na modalidade em si vai necessitar, vai precisar controlar o tronco em diferentes situações, quando salta, quando recebe um tranco do adversário, ou ter somente uma boa força. Então, é necessário ter esse equilíbrio. E, além disso, é necessário nós, como treinadores, né, ter a visão de que diferentes esportes vão ter o core vão ter diferentes funções. Eu não posso achar que um jogador de futebol ele precisa do mesmo treino de core que um jogador de vôlei, que é um esporte que não vai ter contato, em que é realizado cada equipe em uma quadra, e no futebol não. No futebol o atleta está sempre em contato, está sempre recebendo forças externas em um ambiente que, apesar de a grama e a chuteira ser um ambiente já conhecido, proporciona diferentes formas de se adaptar a necessidades do jogo, né? Então é necessário ter isso bem claro. E atletas de diferentes modalidades necessitam de treinamentos de core diferentes. E vou além, né? Digo que dentro da mesma modalidade, acredito que diferentes atletas, os atletas vão ter diferentes abordagens de treinamento de core. É necessário ter essa visão. Então, o que de fato o treinamento funcional
vai ajudar, né, no esporte coletivo de alto rendimento. O treinamento funcional basicamente teria duas funções dentro do âmbito esportivo, né? Que é fazer com que o meu atleta realize as funções que ele tem que realizar dentro do campo e tornar o meu atleta menos suscetível à lesão. Colocar o meu atleta numa zona que ele não sofra muito com lesão. Porque com isso eu vou ter o meu atleta com mais tempo dentro de campo, vou ter o meu atleta realizando melhor suas funções. Então, basicamente, o treinamento funcional vai entrar para colocar o meu atleta apto a realizar suas funções dentro do campo e colocar ele em uma zona saudável, uma zona que ele não sofra com maior chance de lesão. E já entrando um pouquinho na caracterização das modalidades, né, uma coisa que a gente tem que ter bem claro é essa diferença, né, entre esportes cíclicos e acíclicos. Sendo os esportes cíclicos como aqueles esportes em que existem movimentos repetitivos, né, como é o caso das corridas, e os acíclicos, os esportes em que há uma pluralidade de movimentos, como é o caso dos esportes coletivos em sua maioria. O futebol, o basquete, o handebol, o vôlei, tá? E dentro dessas modalidades, como os esportes coletivos, a gente tem que entender que o ambiente é totalmente caótico, imprevisível. E dentro dessa abordagem mais dinâmica e mais complexa, entender que nenhum movimento vai ser controlado dentro do jogo. Os movimentos eles emergem a partir de situações que acontecem dentro daquele ambiente em que o atleta está interagindo com 11 jogadores adversários e com os seus companheiros. Dentro disso, a gente entra numa abordagem de entender o esporte como um sistema complexo, onde a gente observa que algumas teorias, né, dos sistemas complexos se aplicam bastante no âmbito do treinamento esportivo, do âmbito dos esportes de alto rendimento. Porque a gente entende o esporte como um sistema complexo em que a soma dos fatores desse subsistema, né, sejam eles componentes técnico, tático, cognitivo, psicológico, somando esses fatores não dará o rendimento, não resultará no rendimento que aquele meu atleta vai desempenhar. Um dos principais conceitos dos sistemas complexos é esse, em que a soma das partes, né, não significa o todo. Então, a gente tem que entender que o nosso atleta é a soma mais a interação desses fatores, que pode ser maior que a soma das partes ou pode ser menor. Então, a partir de uma visão do todo, né, a gente tenta entender as individualidades, as partes. E eu vou trazer alguns exemplos aqui do futebol, porque é o carro-chefe do nosso laboratório. Esse artigo é um artigo bem clássico de 2012, publicado pelos alemães, em que ele caracteriza, por exemplo, as ações que antecedem um gol. E o que é que a gente encontra? Que as principais ações que acontecem são corridas sem a bola, seguido por saltos, mudanças de direções e rotações. Então, a gente tem bem claro aqui que o principal momento do jogo de futebol é o gol. Então, o que acontece antes do gol? Geralmente é um sprint. Isso aqui a gente pode discutir, né? Se em outras ligas é isso que acontece, mas dentro daquele cenário ali, dentro daquela população, é isso que acontece. Um outro estudo que eu gosto muito de mostrar é esse estudo publicado pelos ingleses, liderado pelo professor Age, publicado em 2016, em que ele mostra uma diferença em características de movimentações por posição. Por exemplo, nesse primeiro quadrinho vermelho, na primeira linha são giros de 0 a 90 graus,
Na segunda linha são giros de 90 a 180 graus. E a gente percebe que há uma diferença entre as posições, entre as diferentes posições no campo. Seja ela com posse de bola ou sem a posse de bola. O que nos remete ao que eu falei há alguns slides atrás, que dentro da própria modalidade nós vamos ter diferentes necessidades neuromusculares, diferentes necessidades dentro do ambiente do jogo, né? Esse artigo foi publicado em 2019 e é um artigo de opinião, né? É um artigo que não houve experimento, que não traz dados, mas é um artigo que discute como melhorar a transferência do treinamento para o gesto específico, né? Para o esporte. Então, ele traz alguns conceitos, como o conceito de transferência, de especificidade, de treinar a tarefa, de habilidades em si, e ele discute basicamente duas formas de classificar os exercícios, né? Que é uma forma mais tradicional, baseada em Bondarchuk, né? Na classificação que ele utiliza de utilizar exercícios preparatórios gerais, exercícios preparatórios específicos, exercícios especiais e exercícios competitivos, separando os exercícios dessa maneira, né? Considerando 4 fatores: amplitude e direção do movimento, região acentuada de produção de força, taxa e tempo de produção máxima de força e o regime de trabalho. Então, discute que dentro de uma lógica de organização do treinamento, né, de uma periodização, buscando uma competição ou um período-alvo, existe esse tipo de classificação. No entanto, surgiu um outro tipo de classificação, né, mais recente, que inclui alguns conceitos um pouco diferentes. Esse tipo de classificação foi proposto pelo professor Franz Bosch, e que ele acrescenta alguns fatores, né, como a coordenação intra e intermuscular e execução similar das articulações, semelhança com o movimento-alvo e produção de energia associada, entrada sensorial sobre o ambiente e sobre o próprio corpo, entendendo que o indivíduo vai estar interagindo com o ambiente quando ele estiver dentro do ambiente competitivo, e a similaridade da intenção, que seria isso, né? A intenção de realizar o exercício à máxima velocidade, ou exercícios mais que se aproximem mais à modalidade em si. Essa abordagem ficou conhecida como sobrecarga cognitiva, em que ela traz alguns complementos que aquela abordagem mais tradicional não discute, né? E dentro disso, a gente entra na especificidade e aprendizagem motora, né? E a gente entende que qualquer movimento, né, qualquer resultado de movimento vai ser resultante da interação do ambiente que aquele atleta está, da tarefa em que ele tem que realizar e de fatores intrínsecos, fatores individuais. Então, quando eu vou pensar em um exercício para o treinamento, seja ele dentro do campo ou seja o treinamento em sala, fora do campo, é necessário interpretar que o meu atleta ele vai realizar o movimento dentro do ambiente competitivo, levando em consideração esses 3 fatores. Então, se eu penso em movimentos que haja uma transferência, que haja um maior direcionamento para a atividade competitiva, para o jogo em si, eu preciso pensar nesses 3 fatores. E dentro disso, esse estudo que eu citei anteriormente, ele propõe uma abordagem mista, né? Que seria um pouco dessa abordagem mais tradicional, selecionando exercícios, e um pouco dessa abordagem mais coordenativa. Essa seria o ideal. Nenhum extremo, nenhum outro. Que, mesclando um pouco dessas duas abordagens,
conseguiria uma boa transferência e uma boa separação do treinamento. E quando a gente fala em treinamento, em sistema humano, né, em alto rendimento, eu gosto sempre de fazer analogia do corpo humano com a máquina, né? Eu não sou uma boa pessoa, né, para discutir questões de mecânica, mas um carro basicamente ele possui pneus, né, possui um motor, uma carroceria, e isso é o básico do carro, né? E, por exemplo, se a gente observar esses dois carros, né, um carro que chega a 431 km por hora, um outro carro que chega apenas a 131 km por hora. Basicamente, existem várias diferenças, né, mas uma das diferenças mais básicas é o motor. Então, se eu pegar o motor do carro que corre a 400 km e colocar no carro que corre 133 km, será que esse carro vai conseguir atingir essa velocidade? Esse carro que atinge 400 km, né? Eu li um pouquinho sobre ele e basicamente o que possibilita ele chegar a essa velocidade é uma peça que não está dentro do motor, né? É uma peça que foi desenvolvida com tecnologia da NASA, que ela suporta altas temperaturas. É isso que faz esse carro chegar a 431 km. Lembrando que a barreira, se eu não me engano, de um carro, a maior meta, né, de um carro é chegar a 500 km. Então, esse carro chegou relativamente próximo. Então, o que é que a gente tem que ter bem claro? Que isso é o que acontece no nosso atleta. Não é só eu pensar em melhorar, por exemplo, a força e a potência. Não é só eu achar que colocando um motor melhor vai fazer com que esse outro carro ele tenha um melhor desempenho, né? Se eu colocar, eu tenho certeza que se colocar um motor que faça com que o carro inferior corra a uma velocidade maior, na primeira curva que ele passar, que seja necessário fazer uma curva em alta velocidade, ele vai passar direto, porque a aerodinâmica dele não suporta essa velocidade, a carcaça dele, a carroceria, os pneus não suportam essa velocidade, então há toda uma preparação para que o meu carro ele suporte tais demandas, né, de performance. Então, isso acontece basicamente da mesma forma nos atletas. Não adianta achar que melhorando a potência, a velocidade do meu atleta eu resolvo todos os problemas. É necessário observar questões que estão acima disso, questões que são mais detalhistas, tá? E atualmente a gente já tem bem claro, né, como assim, melhorar a força, a velocidade do meu atleta. Tem vários estudos mostrando isso. Não vou entrar no mérito aqui em discutir se é melhor treinar com zona ótima, se é melhor treinar com 30% do RM, ou 80%, se é melhor pliometria, VBT, enfim. A proposta aqui não é essa, mas mostrar que a literatura em si ela já traz vários trabalhos, várias respostas àquela necessidade que a gente tem de tentar entender qual a melhor via para melhorar, vou chamar de motor do meu atleta, né? Mas a gente tem que ter bem claro, né, que qualquer ação do atleta dentro do ambiente, né, ela vai ser oriunda de um movimento, como eu falei lá atrás, né? O padrão básico do movimento é que vai gerar uma habilidade específica. E agora a gente vai entrar em um outro assunto, né, que é por que avaliar o movimento, né? Será que é uma perca de tempo ou investimento? Atualmente existem várias formas de avaliar o movimento, né? Seja elas formas mais simples, como esse teste aqui em cima, que é o agachamento unipodal, ou o single leg test, que basicamente ela observa a ocorrência de valor dinâmico ou não, algumas avaliações biomecânicas que observam o comportamento das articulações em si,
O FMS ou o Y-Balance, tem outras formas de avaliação mais moderna que consideram o desempenho do movimento em si. E existe uma discussão, né, que vem sendo levantada dentro da comunidade científica e dentro da comunidade prática também, né, dos treinadores, se realmente é necessário avaliar o movimento dentro do ambiente do alto rendimento. Mas é preciso deixar bem claro que nenhuma avaliação vai solucionar todos os problemas e que a avaliação do movimento ela serve para dar um norte, né? Para direcionar qual vai ser o caminho da prescrição do treinamento. Se eu sei qual o estado de movimentação, como que esse meu atleta se movimenta, como esse meu atleta ele interage com o ambiente e ele responde se movimentando de um jeito, então eu sei como programar uma sessão de treinamento para a necessidade que aquele meu atleta tem, percebendo que ele precisa de algumas coisas mais que outras. Então, basicamente, avaliar o movimento vai nos dar um norte de como prescrever um treinamento que vai atingir as habilidades do meu atleta, tá? Só levando o exemplo do FMS, né, que é um teste bem conhecido, é um teste que tem suas limitações e, basicamente, é um teste que avalia 7 padrões de movimento e que classifica esses padrões de movimento de acordo com notas, né? O atleta, o indivíduo vai tomar nota 0 se ele sentir dor ao fazer o movimento. Se ele não completar o movimento, ele toma nota 1. Completou o movimento com uma compensação, como é o caso da foto aqui, ele toma nota 2. E quando ele realiza o movimento perfeitamente, ele toma nota 3. Então, esse teste é um teste muito aplicado, né, no âmbito esportivo, porque ele é ligeiramente de fácil aplicação, não é necessário nenhum implemento que seja muito caro. O FMS é uma ferramenta considerada barata e apenas uma pessoa que seja capacitada a avaliar. Nos últimos anos, né, vários artigos têm batido um pouquinho no FMS, tem mostrado que ele sozinho possui vários problemas, como questões intra-avaliador e interavaliador, outros fatores que influenciam nesse resultado final. E vários estudos mostrando que ele sozinho não consegue prever lesão, né, dentro do âmbito esportivo. E quando a gente entende, né, que a lesão em si ela é um fenômeno complexo e totalmente aleatório. Eu gosto muito desse modelo de observar a lesão, porque é um modelo bem atual em que ele vê a lesão como algo multidimensional e multifatorial, que basicamente esse modelo de lesão ele vai mostrar que o atleta, né, ele pode se guiar para 2 caminhos, né, que ele chama de uma zona saudável e zona de lesão. E essas 2 zonas, elas estão localizadas dentro do sistema complexo, né? A gente chama essas zonas de atração ou atratores, poços de atração. Então, eu tenho uma zona de perigo que é esse pontinho do meio, e o que vai levar o meu atleta para uma zona de lesão ou uma zona saudável é a interação de vários fatores. Esses fatores são o componente da carga de treinamento, o movimento, a força do meu atleta. E o que a gente tem que ter bem claro é que quando eu avalio esses componentes, por exemplo, no início da temporada, avaliei força, avaliei movimento do meu atleta. Daqui a um mês, todos esses fatores eles já vão ter se modificado. Então, o que é que eu preciso fazer para que eu tenha uma visualização melhor do estado do meu atleta? Tá sempre avaliando, sempre que possível avaliando. Quando eu falo de avaliação, eu não me remeto àquelas avaliações clássicas de perfil neuromuscular, avaliações simples que dão informações muito importantes, como tabelas de percepção de esforço, nível de recuperação desse atleta, sensação de bem-estar, qualidade do sono. Todos esses fatores eles podem ser avaliados
diariamente, e com isso eu tenho informações mais precisas do estado do meu atleta, e eu consigo, dentro disso, observar como esses fatores eles podem influenciar em outro, e sempre buscando com que o meu atleta ele esteja longe dessa zona de perigo. Então, um outro ponto que a gente tem que ter bem claro é que quando um desses fatores modifica, por exemplo, várias pessoas têm tentado, utilizando a relação agudo-crônica, né, da carga, mostrar que quando aumenta muito a carga em uma semana aguda, né, quando tem um aumento muito abrupto de carga, o meu atleta vai ter uma maior chance de lesão, mas a carga sozinha ela não vai conseguir explicar a lesão, ou o movimento sozinho, o valgo dinâmico sozinho, uma limitação no tornozelo sozinho não vai explicar a lesão. Então, nenhum fator sozinho vai explicar a lesão, né? O que explica a lesão é a interação de vários fatores, tá? Vou usar o exemplo do agachamento para tentar remeter algumas informações que podem ser bem utilizadas utilizando o FMS, por exemplo. O agachamento profundo, que é o primeiro teste da avaliação do FMS, ele avalia a capacidade do indivíduo agachar em um alto grau até o chão, até a profundidade, o máximo de movimento que o indivíduo conseguir. E utilizando esse movimento como exemplo, por exemplo, o agachamento, ao longo dos anos, quando criança, a gente consegue, né, várias fotos de crianças que mostram que elas conseguem agachar até o chão. Várias pessoas conseguem agachar até o chão quando criança, mas quando vai passando os anos, ao longo dos anos, nós vamos perdendo essa capacidade de movimentação da articulação do quadril e do tornozelo. Estima-se que, ao longo dos anos, basicamente, a pessoa perde mais ou menos 50 graus nessa articulação. Por que eu estou falando do agachamento em si? Eu usei esse exemplo. Porque o agachamento, a função de agachar, está diretamente ligado com a função dos glúteos. Entendendo o glúteo não como um músculo isolado, mas o glúteo como um motor primário de uma função de diferentes funções, né, dentro do âmbito esportivo, que é estabilizar em mudanças de direções, acelerar quando eu preciso realizar um sprint e saltar quando eu preciso fazer um bloqueio, quando eu preciso saltar para cabecear uma bola, saltar para enterrar uma bola na cesta. Então, o glúteo tem uma importância muito grande dentro do cenário do alto rendimento. Então, essa é uma das formas que o FMS pode ser aplicada, né? Eu identifico que existe uma limitação, um problema no agachamento, e sei que agachar para esse meu atleta vai lhe trazer bastantes benefícios, então eu posso usar ferramentas que vão melhorar esse movimento, que vão melhorar esse padrão de movimento. Então, uma falta de mobilidade, né, pode levar a uma cascata de fenômenos, como problemas na mobilidade do quadril ou do tornozelo, pode levar a problemas no joelho, ou problemas de mobilidade no quadril, também pode acarretar em problemas lombares. Isso afeta diretamente a saúde do meu atleta, né? Pensando na saúde do meu atleta como um estado de bem-estar que vai fazer com que o meu atleta esteja sempre apto a desempenhar o alto rendimento dele, né? Sempre nos finais de semana ou no meio da semana ele vai estar apto a desempenhar as suas funções dentro do jogo. E dentro da performance em si, né, sendo ela a performance em atividades diárias ou dentro do ambiente esportivo, existe uma pirâmide, né, que a gente chama de pirâmide da performance, que ela basicamente coloca o movimento como a base dessa pirâmide, a performance em si, que seria a força, capacidade de gerar força rápida, taxa de desenvolvimento de força, e a técnica em si, as habilidades técnicas em si como o topo dessa pirâmide.
Mas a gente precisa entender que dentro de um plantel, né, dentro de um cenário de alto rendimento, de uma equipe, eu vou ter atletas com diferentes tipos de pirâmide. Alguns atletas com a base de movimento muito fraca, mas com boa performance, com boa força e com técnica razoável. Outros atletas com bom movimento, com boa capacidade de movimento, boa qualidade de movimento. Mas aquele atleta que tem pouca força, que não consegue desenvolver força dentro do esporte em si, mas tem uma técnica considerável. E outro atleta que carece de bom padrão de movimento, carece de força, mas possui uma boa técnica, consegue com que que a técnica dele se sobressaia. E dentro desse universo do ambiente do alto rendimento, eu vou ter atletas com diferentes perfis. E o que eu preciso ter bem claro é que esse perfil aqui de cima, né, seria um perfil ótimo, mas que existe a individualidade de cada atleta. Eu tenho que interpretar que cada atleta vai possuir um perfil e dentro disso eu preciso observar o que esse perfil em que meu atleta se encontra vai trazer de benefício ou de malefício. Não é só eu tentar mudar o meu atleta para um perfil ótimo. É necessário entender qual o estado, qual as características individuais daqueles atletas. E basicamente, qual a função, né, da avaliação do movimento? Né? Tentar identificar qual o elo mais fraco dessa cadeia que a gente chama de corpo humano, né? Entendendo o corpo humano como aquela máquina que vai desempenhar a função dentro do esporte, né? Dentro do ambiente competitivo. Então, eu identificar qual o elo mais fraco, se é o movimento, se aquele atleta necessita melhorar esse padrão de movimento, eu ataco esse quesito. Se é a performance, se eu preciso melhorar a performance, dando mais força, melhorando a capacidade de gerar força de forma rápida, eu preciso atacar isso. Se é habilidades específicas, eu ataco aquela necessidade. Então, não existe uma receita de bolo, não existe algo padrão, né? Existe algo bem individualizado e contextualizado. Então, atingir, né, atacar o elo mais fraco desse atleta é a principal função nossa como treinador, né? E esse artigo é um artigo que eu particularmente gosto muito e ele foi publicado em uma revista muito boa de alto impacto, que é a Frontier Physiology, e que ele entende o desempenho em funcional, né, o desempenho na performance em tarefas funcionais como uma engrenagem, né, de várias capacidades físicas, de várias capacidades que interagem dentro dessa engrenagem e vão resultar na performance em tarefas. Então, o que a gente tem que ter bem claro é que uma alteração em qualquer dessas catracas, vou usar o exemplo aqui da força. Quando, por exemplo, eu aumento a força desse atleta, eu aumento o tamanho dessa catraca, eu tenho que entender que isso vai gerar mudanças nas outras catracas também. Então, um aumento na força do meu atleta vai gerar mudanças na potência, vai gerar mudanças na velocidade, na coordenação, porque o meu atleta agora vai ter que controlar o movimento, vai ter que realizar transmissões nervosas. Com o aumento da força, muitas vezes leva a uma adaptação estrutural, e assim, eu mudo a catraca da minha agilidade, e a gente tem que entender que essas catracas elas vão estar em constante interação. Ou seja, eu não posso pensar em uma capacidade, em um componente físico de forma isolada. Eu tenho que pensar que esses componentes eles vão se interagir, vão se relacionar de forma com que eu não consigo prever. Muita gente fala que alguns exemplos, né, que, poxa, meu atleta melhorou a força, meu atleta melhorou a potência, eu consegui avaliar isso, ver isso na avaliação, mas ele não conseguiu transferir isso para o gesto específico de sprint, onde ele precisa realizar uma corrida rápida em um espaço de tempo muito pequeno, de um tamanho muito pequeno, em um espaço
em que ele precisa interagir com várias situações, então é necessário a gente observar esses fatores também. E essa uma frase que eu corroboro muito, né, para tentar aplicar isso dentro do ambiente competitivo, do ambiente de alto rendimento. Muita gente não acredita que essa frase se aplique ao ambiente de alto rendimento, porque a cobrança é constante, muitas vezes é necessário deixar algumas questões de lado, buscando o rendimento, mas entendendo o que está por trás dessa frase, né, dessa premissa, a gente consegue uma aplicação muito importante dentro do que a gente acredita como alto rendimento. Primeiro, eu tento fazer com que meu atleta se mova bem, né? E depois eu faço com que esse meu atleta se mova com frequência. Algumas pessoas contestam que no âmbito do alto rendimento eu não tenho tempo para fazer com que meu atleta se mova bem, para dar qualidade a esse movimento. Eu sempre preciso que ele esteja se movendo com frequência e da forma mais rápida possível. Mas quando a gente entende que algumas vezes manipulando, algumas vezes modificando questões de base, fazendo com que meu atleta se mova bem, eu, de forma intrínseca de um mecanismo de cascata, eu vou estar fazendo com que o meu atleta se mova mais rápido e com mais frequência. Quando a gente entende essa frase, essa premissa dessa forma, a gente percebe que isso traz bastante benefício. E esse é um caso que ficou bastante conhecido, né, de um jogador que é renome internacional, foi campeão do mundo em 2018 e é uma das contratações mais caras da história, em que está em um dos clubes mais ricos também do mundo. E que quando ele chegou nesse clube, né, ele se machucava muito, passava muito tempo fora do âmbito competitivo, dos jogos, e os treinadores, né, perceberam que o que estava fazendo ele se machucar muito era uma debilidade na capacidade de marcha dele, né, em como ele corria. Então, é uma debilidade do movimento de corrida. Foi contratado um biomecânico para tentar fazer ajustes, né, nessa biomecânica da corrida, né, nessa questão do movimento de corrida, para tentar fazer com que esse meu atleta passasse mais tempo jogando, porque todo mundo conhece, né, quando ele joga, a capacidade que ele tem de decidir, de colocar o companheiro em boas situações é bastante evidente. E levando para o lado financeiro, né, quanto custa, né, um atleta desse fora de campo, meses, semanas, muito, né, para um clube. Então, se a gente pensa que pequenas mudanças, pequenas situações podem ajudar a resolver problemas como esse, a gente tenta incluir isso dentro do dia a dia desse atleta. E trazendo já para o final, né, pensando em uma abordagem lógica de envolver bons padrões de movimento e a performance, né, seguindo na lógica de, primeiro, identificar padrões que eu preciso corrigir, identificar debilidades do meu atleta. Identificando isso, eu vou tentar melhorar, dando mobilidade para aquele local, para aquela articulação que precisa. Após isso, eu busco dar controle motor de forma estática, primeiro. Depois, vou progredir para um controle motor dinâmico e, posteriormente, eu fortaleço. Lembrando que essa é uma abordagem para padrões corretivos, ou seja, para padrões que existem debilidade. Então, se eu identifico que o atleta tem uma debilidade no padrão de movimento de agachar, eu vou seguir uma lógica semelhante a essa. Eu acredito que é uma lógica compartilhada por vários treinadores que se aplica bem ao âmbito competitivo e esportivo. E pensando numa sessão de treinamento, né, uma sessão de pré-treino ou treinamento para treinar, ou treinamento na sala, como queira chamar, eu posso pensar em exercícios de preparação para o movimento, em que eu vou abordar as articulações, individualizando, né? Sabendo o que é que o atleta precisa, se ele precisa mais de estabilidade nas articulações, se ele precisa trabalhar mais mobilidade em outras articulações.
desde essa parte, a intervenção ela precisa ser individualizada, porque eu preciso atacar o elo fraco do meu atleta. Depois, eu penso em exercícios de maior complexidade coordenativa, onde se assemelhe muito a questões do jogo, a questões que o meu atleta vai ter que interagir com o ambiente. Então, exercícios de estabilidade, de controle motor, exercícios de potência, de força rápida, exercícios em que o meu atleta vai ter que responder a uma força externa. Eu penso em um segundo momento e, posteriormente, penso nos padrões de movimento básico, né? Fortalecer os padrões de movimento básico, como agachar, puxar e empurrar. Isso aqui não é uma receita de bolo, é uma lógica que eu acredito, baseado nas literaturas que eu trouxe, que seja bem aplicável dentro do que a gente classifica como pré-treino e que possa trazer bastantes benefícios, tanto para a melhora do rendimento do meu atleta quando ele vai para o campo, ou tentando jogar o meu atleta para longe de uma zona que ele possa sofrer por lesão, tá? É isso. Eu acredito que consegui passar tudo que eu planejei. Agradeço a Júlia pela oportunidade, a Aula Biscoito pela oportunidade. Aqui embaixo está as minhas redes sociais. Fico disponível, Júlia, para qualquer questionamento que você queira fazer, tá? Vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Por favor. Acho que tá tudo certinho aí, né? Tá aparecendo tudo certinho. Tudo certinho. Show. Primeiro, parabéns, Diego, pela palestra. Acho que ela foi bem completa. Você conseguiu associar bastante a prática e a teoria, né? Acho que na nossa profissão isso é o mais importante. E eu tenho só uma pergunta para fazer, né? Primeiro, eu queria dizer que essa visão do treinamento funcional é importante ter essa visão que você está mostrando para a gente, porque muitas vezes quando a gente pensa em treinamento funcional, a gente pensa em algo bem diferente do que você mostrou, né? Porque o treinamento funcional, pelo que você disse, é bem específico, né? E aí ainda mais para os atletas, é bem específico para determinada modalidade, e a gente tem aquela imagem muitas vezes das aulas dos alunos em cima do bozu, ou enfim, de diferentes formas que na verdade não são tão funcionais para o que a gente, né, para o objetivo do nosso atleta, do nosso indivíduo, tanto no dia a dia quanto no esporte. E aí, uma pergunta que eu queria fazer, eu não sei se tem algum estudo sobre isso, se você vai saber responder, mas existem, conversando com os preparadores físicos, eles já me relataram algumas vezes que tem muitos atletas com padrão de movimento errado, em certos movimentos como agachamento, enfim, atletas até com tempo de experiência longo, né? E aí, você acha que com esses atletas é melhor dar um passo atrás e tentar corrigir esse movimento, mesmo que eles já estejam há anos fazendo o movimento daquela forma, ou talvez não, ou já que ele já está fazendo assim há tantos anos, mantém, se não estiver atrapalhando, né, no rendimento dele. Enfim, não sei se tem estudos sobre isso e se dá para responder ou se depende, né? Excelente pergunta, Júlia. Isso é uma coisa que acontece muito e que realmente não vou conseguir explicar baseado em algum estudo, mas vou tentar explicar baseado na minha opinião. Que, quando comparado à literatura científica, não vale muita coisa, mas mesmo assim, como você me perguntou, eu vou falar. Coloquei no Que eu rascada, acredito, né? o que eu acredito é que se esse meu atleta ele tem esse padrão de movimento ao longo dos anos e que não levou ele para uma zona de perigo, o que eu acredito é que se eu conseguir melhorar, eu vou conseguir uma resposta no rendimento dele. Então, por exemplo, algumas pequenas alterações no padrão de movimento dele de agachar, que isso vai ser um investimento de talvez 15, 10 minutos do meu treino, em questões mais individuais, eu consiga fazer com que ele melhore talvez a questão do sprint em um espaço curto, da aceleração, ou melhorar o salto dele, algumas questões mais específicas em si. Então, talvez movimentos que sejam muito específicos
né, eles sejam melhorados com pequenas modificações. E existe muito esse debate, né, se é necessário mudar dentro do ambiente esportivo, dentro daquele gesto que já está lá há anos. E o que eu acredito aqui, mudanças muito drásticas podem, podem trazer um problema, mas pequenas modificações ao longo do tempo podem trazer benefícios. Sim, eu acho que é isso, né? Não tem como, acho que depende de cada caso, talvez não tenha uma resposta certa, teria que avaliar caso por caso. Mas é isso, acho que é isso, Diego, para a gente não se alongar muito aqui. Parabéns mais uma vez pela aula, acho que deu para clarear muita coisa na nossa cabeça. E é isso, obrigada mais uma vez aí pela participação. Nada, valeu, Júlia, boa tarde. Qualquer dúvida, galera, é só entrar em contato aí pelo Instagram, pelo e-mail ou qualquer rede social que a gente vai deixar aqui no final do vídeo. Tchau, tchau. Tchau.